Feng Shui. O que será que é? Como é que será que ele pode nos ajudar a harmonizar nosso 2023? Bem-vindo, bem-vinda às nossas cestas de partilha. Hoje teremos um convidado super especial trazendo essa ferramenta para harmonizar nossa vida. Fica comigo que nós já vamos começar. Olá, bem-vindo ao canal do Instituto Jarita Vijaya e as nossas cestas de partilha, quarta temporada. Nós estamos vindo num especial para ajudar a iniciar o ano de 2023. Então, se você está chegando agora, tem vários vídeos das partilhas anteriores, das que vão vir. Então, você é meu convidado, convidada para assistir, reassistir, deixar aqui o seu comentário e participar com a gente. Por quê? Nós estamos iniciando um novo ciclo. Não sei em que momento da sua vida você está, mas hoje a nossa partilha é especial e traz para nós um convite a um recomeço em todos os aspectos da vida. Hoje nós vamos ter a oportunidade de usar o Feng Shui para a vida e poder entender um pouquinho dessa ferramenta. Antes de começar, eu preciso apresentar o meu grande convidado. Então, esse homem guerreiro, esse homem forte, esse homem que tem feito um trabalho gigante como curador, que tem ajudado muitas pessoas, que traz um coração gigante, que é pai, que é esposo, que ama as plantas, que ama a natureza, que reverencia as pedras e que vai estar aqui com a gente hoje. Então, queria agradecer a você, Carlos, pelo convite e pedir para que você se apresente para nós. Quem é você? Bem-vindo! Olá, pessoal. Camila, primeiro, agradecer essa amizade, agradecer essa oportunidade, né, de poder passar tudo aquilo que eu tenho como verdade, né, que eu agreguei desde 98, né, sobre uma técnica milenar, né, que nos permite harmonizar o ambiente, né, entender que aquilo que nós possuímos, né, é uma energia de amor, de paz, de felicidade, mas também tudo aquilo que acontece nos ambientes, né, é o reflexo da nossa forma de ser e agir. Então, é um equilíbrio dos opostos, né? Então, eu sou formado em ciência, né, em radiestesia, que é uma ciência milenar, que trabalha a energia, né, do ambiente, dos móveis, objetos e pessoas. O Feng Shui, eu sou estudioso desde 1998, embora sempre atuei no mundo corporativo, né, no mundo espiritual e holístico. No ano de 2000, eu me formei em duas escolas, né, a Escola do Feng Shui para Brasileiros, do Roberto Goldencorn, que ele utiliza uma estrela de 6 pontas, mas o objetivo é o mesmo da Escola do Chapéu Preto. Tá? Então, eu sou formado na Escola do Mestre Lin, Escola do Chapéu Preto, né, desde 2000. Tá? E é a escola que eu pratico. Né? Por quê? Porque nós trabalhamos a energia. Tá? Então, esses trabalhos eu realizo já desde o ano de 2000. Agreguei a radiestesia a partir de 2002. Sou terapeuta holístico, né? Formado na radiestesia desde 2002. Nos florais, a partir de 2003, são 37 anos mais ou menos que eu tomo para escrever os florais. Os cristais eu utilizo já desde a minha juventude, adolescência, né? Tenho cursos de florais que eu acabei fazendo há mais de 40 anos atrás. E eu fui agregando, né? Tudo que chegava com a espiritualidade, tudo que chegava com a cor, com forma, objetos, enfim. Eu acabei trazendo para esse mundo, para esse trabalho. Tá? Então, somos energia, né? E
tudo que está em nossa vida foi composto pela nossa forma de pensar, agir, física quântica pura. Tá? Então, esse é o meu conteúdo, né, de uma visão macro, focando no Feng Shui ou Feng Shui. Tá? Eu estou aberto, Camila, agora para as suas perguntas, para a gente trocar essa vivência e experiência. Ótimo, Ká. Uma pergunta para você. O Feng Shui, ele tem a ver com a física quântica? Como que é? Tá dentro, não tá? É externo? Conta para nós. Sim, completamente. Né? Como nós somos energia, tudo inicia por onde? Pela forma de pensamento. Ou seja, tudo que nós possuímos na nossa vida, desde que nós chegamos nesse planeta Terra, a gente vai sendo condicionado. E tudo aquilo que a gente crê, deseja, vibra e manifesta, a gente vai criando telas mentais, vai incluindo a energia, positiva ou negativa, forma de pensamento, né? A gente monta um protótipo, tudo fora. Carrega para o perispírito, passa pela alma, vem para o físico, e a gente atrai o semelhante. Ou seja, esse jardim que está aqui atrás de mim, né? Então ele possui plantas, ele possui formas, possui vida, né? E tudo aquilo que eu acreditei como uma verdade, que eu trouxe para esse local, passa a fazer parte da minha energia como um todo. Tá? Então, tudo começou pela forma de pensamento. E é nisso que a gente vai seguir agora essa nossa apresentação. Tá? Nós somos energia. Né? Então, isso a gente vai ver muito, né, no Feng Shui, por exemplo. Quando eu vou fazer uma aplicação, há pessoas ainda que não querem saber de nada na cor preta, mas a área do trabalho, profundidade. Então, a gente utiliza, é onde a gente tira o sustento. E lá no passado, era na profundeza que saía o alimento. Né? Então, por isso que é a área do trabalho. Eu pergunto para a pessoa o que representa para ela a cor preta. Se ela tiver ainda aquela lembrança antiga que o preto representava a morte, representava o luto, eu passo a utilizar o verde musgo, o azul noite. Né? Então, a gente tem como ir trabalhando com a cor e a forma. Tá bom? Espero ter respondido. Sim. E nessa força pensamento, Ká, o quanto que nós contaminamos o nosso ambiente através dos nossos pensamentos, filmes, notícias, como que é? 100% contaminação. Né? Então, por exemplo, eu tenho clientes, quando eles chegam, eles falam, mas eu não consigo dormir nessa suíte. Aquela suíte gigantesca. Mas a gente não consegue dormir. Né? E aí, quando você vai ver, a televisão está na frente, adora assistir essas séries que tem muita morte, catástrofe, que tem roubos, que tem de tudo. Né? Esses filmes com músicas assim tenebrosas, né? Só que no quarto você precisa ter uma energia leve, calma, né? Que é para a gente entrar por todas as formas até chegar no sono mais profundo. Quando você desliga a televisão, a parte da energia eletrostática, ela está bombando. Só que nós somos mentais, formas de pensamento. Você não teve um dia legal, o que vai acontecer? Você vai carregar, enquanto está dormindo, na composição da tua tela mental, esse tipo de energia. Tá? Então, vamos supor que você não passou legal o teu dia. Né? Estava no trabalho, teve reunião, aquilo te trouxe um desconforto gigantesco, você não pôde colocar tudo para fora, pegou teu chakra laríngeo, você está lá remoendo. O que você está fazendo? Você continua vivendo a sua tela mental. Né? Você começa a montar informações terríveis, né? Querendo torcer o pescoço do outro. E aqui está passando o filme e você está vivendo. Né? Porque isso faz parte da tua consciência naquele momento que você está vivendo. Você vai para a tua casa,
não inconformada, você liga para a amiga, fala com quem está na tua relação, e você começa a viver novamente o cenário. Você traz aquele cenário e você vai somatizando cada vez mais. O que acontece? Essa energia, ela vai criando como se fossem memórias de parede. Né? Por isso que na radiestesia a gente fala da energia ativa e energia passiva. Nossa é ativa e tudo que você possui começou pela forma e pensamento. Lei da atração. E aí a gente vai populando, somatizando. Aí você, inconformada, você continua nessa relação. Né? Então, aí entra a física quântica, aí entra a tua forma e pensamento e na composição da tua tela mental. Né? Então, o importante em tudo é a gente estar consciente em cada momento. Né? Exercitar o amor, perdão, gratidão e tudo aquilo que é por pior que tenha acontecido no dia a dia, agradecer porque a gente pode ter saído chamuscado, né? Mas a gente passou por aquele processo e fez parte de um processo de evolução único, nosso e do coletivo. Mas aí está a cada um receber. Então, é assim que eu vejo o Feng Shui entrando em nossa vida. Né? Essa harmonização do Yin e do Yang, né? Que são os opostos. Entendendo que cada um tem a sua força, tem a sua energia, tem a sua maturidade e a sua verdade. Mas que somados, juntos, né, a gente passa a interagir, que são os dois geninos na mesma frequência. Tá? Que legal. Mas, por exemplo, Cá, e se eu ganho alguma coisa de alguém, ou se de repente eu brigo com alguém, isso também vai afetar a minha casa, ou um local de trabalho, ou o ambiente que eu estou, ou não? Depende da sua forma de equilíbrio, de harmonia interior. Uma coisa é você discutir com a pessoa, né? Mas conscientemente você está no seu equilíbrio de energia. Né? E ter a consciência que essa energia ela está ali naquele local que você ficou, naquele local que você discutiu, naquele local que alguém faleceu. Então, o que a gente faz nisso? A limpeza da energia. Que aí entram, né? Entram as pedras, entra o sal, entram os aromas, entram os florais, entra o reiki, entra formas com que a gente crer como uma verdade, utiliza naquele momento para fazer uma coisa. Então, novamente, a consciência. Né? Ok, peraí, vamos ver se ele volta aqui, que travou um pouquinho a internet. Nós estamos aqui, vamos ver, Cá, voltou? Voltou. Positivo. Tá me Então, ouvindo? Você estava falando do Yin e Yang. Isso. O que é importante nisso, né? O que é o Feng Shui, né? Na verdade, é o equilíbrio e a harmonia dos opostos. Né? Então, é cada um tendo a sua força, mas utilizando essa força para um bem maior. Onde tudo aquilo que balança se sustenta. Né? Então, a gente fala muito o Feng Shui, o vento e a água. Né? Então, se eu tiver muito vento, a água ela acelera e ela vai provocar destruições pelo caminho. Né? Se eu não tenho vento, a água pode ficar parada, estagnada. Né? E assim é a nossa vida. Né? Então, a gente precisa ter o equilíbrio e a harmonia. Né? E é isso que a gente aplica em todas as áreas e setores da vida. Respondi? Respondeu. Mestre? Parece fácil, mas é difícil. Não? Parece fácil. Eu acho que talvez seria um hábito que nós vamos adquirindo de se olhar para manter equilíbrio. Então, e a gente vai falar isso na apresentação, né? Nós temos que sair de casa, fechar a porta, tentar ser totalmente neutro. E aí você pode se sentir
como se fosse a fênix, como se fosse uma ave, num voo, né? E você vai entrar na casa e se desprender de tudo aquilo que você tem e possui lá dentro. Né? Então, porque tal coisa pertencia ao fulano, está aqui, me incomoda, mas eu sou obrigado a ter. Esse vaso de planta, qualquer dia, eu faço a manutenção. Nossa, está morrendo peixinhos, o meu aquário está cheio de musgo, qualquer hora eu vou limpar. Né? Então, o que a gente faz? A gente entra nesse voo, né, e a gente tem que planar. Quando você começa a entrar e planar, aquele local que você for passando, ali a energia é boa. Né? Então, é a energia Chi, que a gente fala, energia vital. Se tiver um local que você entra nesse voo e você sente que deu aquele desespero, sufocou e dá vontade de voltar, ali está a energia Chá, que a gente fala que é a energia nociva, a energia estressante, a energia que irrita, que incomoda, que é aquele ambiente que você entra e você se sente totalmente sufocada e não vê a hora de acabar a visita para você sair. Por quê? Porque o fluxo da tua energia não está dentro da energia daquele ambiente. Né? Então, você, com certeza, você tem que olhar para o que está naquele ambiente e aí aplicar a técnica e transformar. Só que se você sentir que você está sendo puxada para sair daquele local, então, no momento a gente pega isso, né? Por exemplo, lá no meu consultório, eu cheguei a mostrar para você, eu tenho o elevador, uma porta de um dos elevadores, quando eu abro a porta do meu consultório, a porta do elevador está na frente. Energia acelerada, e muito acelerada. Só que quando entra essa energia, tem uma janela, vidro, que acontece, essa energia, ela passa direto, que a gente chama de uma energia suicida. Né? Então, a energia vital, ela fica pouco dentro do ambiente. Tá? Então, por isso que eu tenho que usar a técnica do Feng Shui, curas, né? Para que eu faça aquela energia permanecer por mais tempo, para que eu não perca o fluxo da energia positivo. Tá? Então, espero ter te respondido. Bom, você já deu um spoiler, o Carlos preparou com muito carinho o material para nós. Então, vamos lá, Cá? Combinado. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui e aí vamos apreciar essa querida aula que o Carlos trouxe para nós. Com você, Cá. Bom, aqui eu já falei um pouco, né, sobre mim, né, sobre essa minha evolução, tá? Lá da radiestesia, da Asteflor, da Brate, dos florais, enfim. Tudo que está aqui, na verdade, foi sendo somado na minha vida, e eu fui trazendo, carregando a técnica do Feng Shui, né? Como tudo é energia, eu sou apaixonado pela Escola do Chapéu Preto e do Feng Shui para Brasileiros do Roberto Goldencorn. Por quê? Porque ele faz com que a gente transforme energia. Tá? Nossa próxima tela, Camila, é o meu agradecimento. Tá? Eu faço votos que juntos possamos aí tornar essa convivência de pessoas em seus ambientes mais saudável e humana. Né? E te agradeço aí pelo convite e essa oportunidade. Tá? Então, aí eu já falei bem aí o que é o Feng Shui, na verdade, né? O vento e a água, equilíbrio dos opostos, tem aproximadamente uns 5.000 anos, tá? Ela começou lá na Índia, tá? A sabedoria sempre começou na Índia, né? O mestre Lin, ele se formou na escola do Chapéu Preto, na Índia, né? Igual da Laia, da escola do Chapéu Amarelo, e por aí em diante. Ela é considerada uma relação intermediada entre céu e terra. Né? Então, para os chineses, a energia Qi, que eu acabei de falar, é a força vital. E a consciência deles é que essa energia existia em nós e em tudo que havia na natureza. Né? No equilíbrio dos opostos, o Yin e o Yang, né? E nos 5 elementos, água, madeira, fogo, terra e metal. Então, Camila, quando eu falo que esse nosso corpo, né, é o veículo de luz sagrada em que habita a nossa alma, ele é composto por todos os elementais da natureza, né?
Por isso que do pó viesses ao pó voltarás. É a minha verdade, a minha consciência. Né? Só que dentro nós temos a centelha de luz divina e uma alma que tem um diário de bordo e que vem para cá para vivenciar e experimentar. Então, quando a gente lê essa relação intermediária entre céu e terra, quando a gente fala, né, desse equilíbrio, utilizando todos os elementais, dessa energia Chi, força vital, que é o que nos conduz, né, é o que nos transforma, é que nos dá paz, é que nos dá a força, a coragem, a perseverança, para que a gente tenha uma vida de felicidade e harmonia de acordo com a nossa verdade. Então, é assim que eu vejo essa arte milenar, tá? Então, o equilíbrio da energia é a forma de proteção contra a influência da energia chá, que é a energia negativa e nociva, que é o que irrita, que é o estressa, que sufoca, né, que faz a gente desistir, muitas vezes, de seguir. Onde entra o ódio, entra a inveja, né, onde entram trabalhos espirituais. Então, tudo isso está ligado aonde? No físico. Nesse veículo que é o nosso corpo humano. E é nessa energia que a gente tem que estar atento, consciente nas escolhas. Né? E tudo aquilo que a gente pode fazer. Vai ter intempéries no caminho, vai encontrar pedreiras. Naturalmente, você está consciente, cabe a você fazer a nova escolha. Né? Bom, então aí desde o início, né, eu trouxe só um resumo, tá? Por quê? Porque existem as escolas lá de 5.000 anos atrás, 4.000, né? E a escola da forma e da bússola são as escolas mais antigas, né? Então, o que eles faziam na verdade? Eles tinham uma bússola chamada Lopan, onde eles aplicavam, de acordo com o horóscopo chinês, com a astrologia, pontos cardeais, a posição do imóvel com relação a aspectos geográficos, energia de subsolo, de vizinhos, né? A posição do Sol, horizonte, montanha, circulação da energia externa e interna. Né? E uma coisa curiosa, né, é que há relatos de que eles, antes de construir uma casa, né, eles escolhiam o melhor local que eles gostariam de ter a casa. E eles passavam a pegar uma parte daquele local, onde seria a casa, e eles montavam ali, né, uma plantação, colocavam animais, né, e depois de um tempo, eles voltavam para verificar o que tinha acontecido, se aquela planta, se aquela árvore ou aquele animal, se tinham tido problemas de saúde. Por exemplo, eu cheguei a ler, né, eu estudei bastante até outras escolas, né, só que eu aderi àquela escola que é a energia, para o nosso tempo de agora. E há relatos de que eles pegavam o animal, eles faziam um tipo de uma autópsia, para verificar se os órgãos estavam saudáveis, se o animal estava com saúde, com vitalidade, né? Para ver se aquele local em que o animal ficou pastando por um tempo tinha absorvido do subsolo energias nocivas. Né? E aí com as plantas era o mesmo. Tá? Bom, eu não sigo essas escolas, tá? Eu sigo a escola do Chapéu Preto, nasceu lá do budismo tibetano, né, pelo mestre do budismo, tântrico Thomas Linyon, da linhagem do Chapéu Preto, onde ele agrupou. O que ele fez? Lá nos anos 70. Ele, estudioso, pegou tudo que era das escolas e ele agrupou. Então, ele criou o Paquá, o Baguá. Então, na escola do Chapéu Preto, a gente usa o Baguá como se fosse o Lopan das escolas antigas, né? E a gente vai falar mais sobre aí o Baguá, tá bom? Então ele agrupou lá o conhecimento de escolas tradicionais, outras técnicas que incluíam aspectos psicológicos do ser humano e do seu subconsciente. Então, tudo aquilo que eu falei até agora, que fala da forma do pensamento, né? Aquilo que está no nosso subconsciente e que a gente tem que libertar. Né? Porque senão a gente começa a somatizar e não sair daquele vício. Né? E sempre a gente trazendo o mesmo cenário, repetindo situações.
Tá? Então, ele não considerou só as cores, as formas, os pontos cardeais, mas também a relação psicológica entre o homem e o seu ambiente. E aqui eu trouxe essa frase que, para mim, assim, ela é o desfecho de tudo. Tá? Então, para os chineses, a casa é uma projeção de nós mesmos. Entendeu agora a física quântica que eles falavam lá atrás? Então, aquilo que eu acredito, eu trouxe para aquele ambiente e eu transformo. Né? Então, porque... Oi, Camila? Voltando, peraí. Apagou. Isso, voltou. Pronto. Okay. Ótimo. Bom, a escola de chapéu preto, ele traz a simplicidade na sua aplicação, sendo considerada mais funcional. Né? Por quê? Porque antigamente a gente tinha muita área, muito espaço, né? Então a gente contratava um mestre do Feng Shui e ele passava a fazer a escolha, a projetar o que seria a área para cada pessoa, o norte, né? Onde teria que estar a porta aberta. Por exemplo, se a rua onde eu fosse construir tivesse uma curva, né? Chegasse e voltasse, uma curva mesmo, um cotovelo em frente à porta de entrada, ele não permitia que ali fosse construída a porta de entrada principal. Por quê? Porque entra energia acelerada e leva a sorte, a saúde, o sucesso, o equilíbrio, a harmonia daquele local. Né? Então, isso daí era uma coisa muito legal. Só que por que ela é mais funcional? Porque hoje eu faço o Feng Shui de pessoas que moram em apartamentos aí de 18 metros, 20 metros, 30 metros, como eu coloquei um exemplo aí, tá? Para a gente conversar depois. E a área do trabalho, você tem que ter horizonte, voo da fênix, e é paredão. Né? Muitas vezes é a parede do seu vizinho até de um banheiro. Então a gente faz a cura, né? E ali a gente cria uma janela virtual, tudo mental. Tá? Então, essa praticidade, ela ensina que para reequilibrarmos a energia, devemos harmonizar o fluxo Xi da casa, do local de trabalho e de todos os ambientes. Na aplicação dessa técnica, trabalhamos com forma, pensamento e desejo, e harmonizamos a energia do ambiente em que vivemos a nossa casa. Bom, o que é o Bagua, então, né? É o objeto utilizado para nortearmos o uso dessa técnica. O Bagua, ou Paquá, bússola Lopan, possui 8 lados para aplicação sobre a planta de imóvel ou de um lugar. O que a gente tem que ter verdadeiro. E o que é o norte verdadeiro para a gente? É a porta de entrada principal. Às vezes eu faço isso, né? Ô, Camila. Boca, tá falhando Voltou? muito a seu áudio. Voltou agora. Vai lá. Tá bom. Você tá falando baguá, a bússola. Isso. Então, às vezes, por exemplo, eu tenho uma casa, uma empresa, por exemplo, que existem várias entradas. Né? Eu tenho que chegar para quem me contrata o serviço e perguntar qual é a sua entrada principal. Né? Então, com base nessa entrada, eu aplico o Baguá. Por quê? Porque na parede em que está essa porta, eu tenho a área da espiritualidade, a área do trabalho e a área dos amigos. E a partir disso, eu passo a aplicar toda essa sequência, tá? E a última parte que a gente trata é a parte central, que representa a área da saúde, o guarda da saúde, que é a saúde espiritual, a saúde financeira e a saúde humana. E aqui está o exemplo do Baguá, que eu trouxe para vocês, né? Onde a gente tem as 8 áreas e a última vai ser no centro. Então, a preta, eu tenho a área do trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade e amigos. E por fim, peraí que pulou.
Bom, ele teria ali no meio, tá? Vocês me desculpem aí, mas ele teria essa bolinha aqui no meio, que é a minha área da saúde, tá? Então aqui está o Paquá, minha porta de entrada principal, ela... Aqui está a abertura dela, tá? Então, apliquei o jogo da velha, isso a gente vai ver a partir de agora, tá? E aí a gente desenha o Baguá, tá? O ideal é que a casa, aquele ambiente em que eu vou aplicar, aquele terreno, né, ele esteja num formato quadrado ou retangular, né? Ah, mas e quando não estiver? A gente aplica a técnica e aplica a parte da cura, né? Que pode ter espelho, que pode ter quadro, que pode ter bolinhas, que pode ter N objetos, onde a gente faz o acerto, a correção daquele local e potencializa aquela determinada área, um novo segmento. Então, aqui dá para vocês terem uma ideia, né? Desse imóvel, a energia entra por aqui, pela espiritualidade, então eu tenho amigos, trabalho, espiritualidade, família, prosperidade, sucesso, relacionamento, criatividade e, por último, a saúde no meio. Então, o que eu falei lá no comecinho, eu vou passar rápido aqui, tá? Camila, tá tudo bem? Você está me ouvindo bem? Tudo bem, melhorou. Então, tá bom. Então, quando eu falei do voo, né, que a gente tem que esquecer tudo que tinha lá dentro, você pode ter residido naquele local 30 anos. Tá? Você tem que entender que você já está totalmente condicionado, né? Você já está totalmente impregnado conforme os pensamentos, com objetos, com tudo que ali está. Né? E isso que é o legal, né? Porque às vezes, vamos supor que tem uma determinada peça lá da tua sala que ela está num local que não é legal. Só que você fala, vou deixar o provisório aqui. Você entra o primeiro dia, senta o dedo literalmente naquela peça. Ali você, às vezes, xinga, e às vezes você fala, pô, preciso tirar isso daqui, preciso arrumar um tempo para mexer. Vem a segundo dia, vai de novo, vai o terceiro, o quarto, até que você acostuma com aquela peça ali e você começa a desviar naturalmente, de forma mecânica. O que aconteceu ali? Energia estagnada. Né? Então, o que vai acontecer? Na área em que você estiver, ali você criou um bloqueio do fluxo da energia, Xi, energia vital. Tá? Então, reconheça o ambiente, faça o voo como se fosse a primeira vez entrando no local, sentindo tudo o que envolve cada ambiente. Não crie barreiras e bloqueios, não resgate o conteúdo histórico afetivo que nos aprisiona, assim como lembranças, apego. Por exemplo, eu já peguei locais em que a pessoa tinha um pet, faleceu, cremou, pegou a cinza e estava na área do relacionamento. Né? Então, são coisas que a gente tem que ter um cuidado, né? Porque ali a gente não desprendeu. Né? No México, o pessoal usa muito a caveira, né? Como uma força, como uma forma de poder, como uma forma de vida, né? Sabendo que ali alguém passou, mas teve a felicidade daquele momento. Então, eles têm a caveira, né, como se fosse um objeto de sorte, né, de uma proteção, de um equilíbrio, para que a pessoa se ergue e saia. Né? Aqui no Brasil, eu jamais teria uma caveira dentro de casa, porque na minha consciência é uma energia morta. Né? Então, isso são cuidados que a gente precisa ter quando aplica o Feng Shui. Né? Eu não, por exemplo, eu monto o projeto, eu faço a pessoa ler o projeto, dou várias opções, né? Mas a consciência é de cada um. Né? Eu não aplico a casa da pessoa. E às vezes tem clientes que falam, não, você pode cobrar o que você quiser, mas é você que vai aplicar. Eu falo, sinto muito, eu te acompanho, mas é você que vai tocar no objeto, pôr a tua intenção e colocar no ambiente. Tá?
Perceba o ambiente, se está transmitindo saúde ou doença. Sinta-se nesse voo como se fosse uma ave, um pássaro, um fênix. Observe se há sensação de bloqueio, sugamento, aceleramento, paz, equilíbrio, o desejo de permanecer no local ou sair rapidamente. Tudo que a gente já conversou. Monta um plano de ação, né? Um plano de bordo, um planejamento. Né? E ali, quando você acabou o voo, você senta num local tranquilo, que você sentir, e começa a notar tudo aquilo que você foi sentindo em cada ambiente. Né? Posso fazer mais um voo? Sim, e deve. Né? Porque o Feng Shui, você vai aplicando parte por parte da sua vida, mas ali tem que estar o seu melhor. Tá? Separe o que estiver sem uso por mais de um ano, faça a cura física e a espiritual de acordo com a sua crença. Então, fiz de uma casa onde ali eles eram budistas. Eles tinham oratório. Eu tenho que respeitar. Né? Só que eles têm que entender que ali eles estão cultuando espíritos que já partiram de ancestralidades. Né? Então, eu tenho que ter uma consciência muito grande para saber, primeiro, o que representa aquela peça para eles. O que representa a ancestralidade. Por exemplo, um exemplo muito assim, né, que me chamou muita atenção. Um cliente que foi passando de geração para geração, filho mais velho, e o altar ficou dentro da casa dele. Né? Aí ele seguia a parte da espiritualidade e não seguia a religião. Continuou com a mãe. Ele saiu de casa e continuou com a mãe. E ela temia, morria de medo, que se ela desmanchasse, todos aqueles ancestrais trariam a dor, a angústia, o sofrimento e a perda de uma felicidade e de uma energia vital. Né? E traria perturbação. Então, levamos aquele altar para a área que era uma varanda, tratamos com pedras, cor, formas, plantas, e ela passou a cultuar, né, no local exato que era o local da espiritualidade, dentro do baguá. Harmonizou, equilibrou, né, e tudo voltou ao normal. Tá? Bom, o que a gente faz? Desenha a planta baixa do imóvel numa folha 4. Pode ser, para que você comece a praticar, você pode pegar o seu quarto, pegar a sala, pegar um cômodo da casa que já esteja no formato quadrado ou retangular e aplica o jogo da velha. É o que eu faço nos trabalhos. Pego a planta baixa no A4, divido em 9 partes iguais, né? Por isso você precisa ter uma medida na planta muito semelhante à do local. Identificou os 9 iguais na planta, passe a realizar todas as curas. Corredores longos, estreitos, escadas vazadas, piso e teto em desnível, áreas faltantes, manutenção elétrica, hidráulica, pintura, posição correta de cama. Imagens que você possui pelas janelas. Né? Se tem horizonte, se tem uma parede de um outro prédio, de um fosso que é totalmente mal conservado. Se a tua imagem é de um cemitério, se é de uma igreja, se tem uma escola, enfim, tudo isso influencia na energia vital. Tá? Aí você passa a ativar cada guá, deixando da saúde por último. Toque ao menos em um objeto, por exemplo. Eu estava mostrando para a Camila, esse Buda, ele tem aproximadamente 37 anos na minha vida, na família. Tá? Tem o canto dele, trato de acordo com a minha verdade. Né? Então, isso é o que a gente precisa estar realizando. Né? Bom, e aqui eu trouxe uma planta de 30 metros, né? Onde tenho aqui a minha porta de entrada, a seta ficou por baixo, mas é aqui, tá? Para você ter uma ideia. Eu aplico o jogo da velha sobre essa planta, né? E eu identifico todas as áreas. Olha aqui, ó, eu entro por aqui.
Então, aqui eu tenho espiritualidade, área do trabalho e área dos amigos. Família, saúde, criatividade, prosperidade, sucesso, relacionamento. Então, aqui a prosperidade, por exemplo, está no banheiro. Né? Então, o que acontece? O que eu tenho que fazer aqui? Esse banheiro tem que estar totalmente iluminado, esse banheiro tem que estar sem vazamento, lâmpadas corretas, né? Onde escorre a água, ali sempre um tapete sobre o local. Ah, mas eu posso ter uma planta em movimento. Eu posso ter objetos que ativem o guarda-prosperidade. Só que banheiro, a gente não ativa a prosperidade. Em banheiro, por exemplo, aqui tem um pedaço que está família, o guarda-família, e que parte está pegando na cozinha e parte está pegando no banheiro. O que eu faço? Eu trato esses locais com todos os itens correspondentes a cada guarda, pego uma área específica, então que eu poderia pegar a sala, ou poderia pegar o quarto, e ativar, aplico o jogo da velha somente no espaço do quarto, aplico o baguá, vejo que está a área da prosperidade da família, e eu ativo naquele local. Então, aqui é um exemplo de um trabalho, tá, que eu fiz, trouxe uma planta irregular, tá, onde eu tenho a entrada, novamente, está por aqui, e aqui embaixo eu anotei, então, tá? Como a minha entrada é por aqui, eu tenho a área dos amigos, que é uma área faltante, isso que é o guá faltante, área faltante, estão vendo aqui, ó? Quando eu pego e seguro, como se fosse segurar uma foice, né? Um machado. Então, o número 8 é como se fosse o cabo e aqui fosse o quarto, o corte, tá? Então, esse é o cuidado que eu tenho que ter quando eu faço o trabalho do Feng Shui, né? Então, eu passo a usar, nesse amarelinho, um espelho aqui, um espelho aqui que eu posso ter, tá? Ou aqui, onde eu vou pegar esta parede com o espelho, vou transferir tudo que eu tenho nessa parte para completar o meu retângulo, tá? O que eu falei de energia suicida, cara, é aqui, ó. A energia entra e sai pela varanda, tá vendo? E toda essa parte do imóvel fica desprotegida da energia chi vital. Então, eu posso ter um desequilíbrio cada vez maior. Tá? Cara, você gostaria de pôr alguma informação? Que eu vou passar depois rapidamente por cada guarda. Não, eu acho que é legal, viu, Cá? Você falou do espelho, e o espelho é muito usado no Feng Shui. Por quê? Porque ele representa o elemento água. Né? E o que acontece com o elemento água? Ele limpa. É como se fosse a fonte d'água quando a gente coloca na porta da entrada da casa ou na área da prosperidade. O que faz o elemento água? Ele transforma a energia chá em energia chi. Então, quando você tem uma fonte d'água na entrada da sua casa, toda aquela energia que entra com pessoas, né, seja mental ou seja física, né, a fonte, à medida que ela está funcionando, ela vai buscando, pegando essa energia e vai transformando. Né? Por exemplo, a água, né? Quando você está fazendo um trabalho, quando você está fazendo uma entrevista, quando você está numa reunião, como a gente está fazendo tudo virtual, é comum a gente pegar água e deixar sobre aquele local. Né? Por exemplo, aqui eu deixei e a minha está descoberta aqui, por quê? Porque existe um preparo aqui muito grande, onde a parte espiritual negativa não acessa. No meu computador, eu uso gráficos para que tenha essa barreira, essa proteção. Onde a gente está fazendo agora essa troca de vivência, experiência, né? Eu entrei no teu espaço, você entrou aqui, mesmo que virtual, nós somos mentais, mas as energias não se contaminam. Né?
E o espelho, quando a gente tem o espelho, principalmente na entrada, ele tem várias funções, né? Por exemplo, ele amplia espaço. Então, quando eu tenho um corredor estreito, eu posso usar de um lado um espelho e do outro lado eu tenho um quadro com horizonte. O que faz a energia? Quando a energia é acelerada, esse espelho ele pega a energia, trabalha, expande a energia do ambiente e ele começa a distribuir a energia vital Xi. Então, ele tira a velocidade, né? E a gente vai fazendo um zigue-zague e todos os ambientes passam a ter a energia vital. Tá? Então, essa é a função do espelho. Primeiro, duplicar a energia do ambiente. Então, quando a gente for olhar, e a gente fala, por exemplo, da mesa, né? Da nossa mesa de refeição. Por que falam sempre que a gente tem que ter um espelho muito próximo da mesa? Porque ela duplica. Então, naquela mesa, a gente tem que ter a fartura do alimento. Então, a gente vai ampliando cada vez mais o alimento. Só que muita gente tem a mesa, mas come no sofá, né? Vai lá na cozinha, come rapidamente, né? Vai na varanda, faz a refeição na varanda e deixa aquela mesa totalmente com energia densa. Não adianta ter o espelho se essa mesa não for utilizada ao menos uma vez em cada tempo. Tá? Então, a gente usa tanto para cura, quanto para ampliar a luz, ampliar o ambiente, criar energia virtual, né? Que é a janela virtual. Então, lá no meu consultório, quando eu te mostrei lá, né, o espaço, na minha área do trabalho, é parede, é bloqueio, né? E a fênix, o voo, área do trabalho, a gente tem que estar livre para projeção. Parede, o que eu fiz? Criei uma janela virtual. Usei material de CD, né, que você compra super em conta pela internet, com o formato do Yin e Yang. E eu fiz o movimento, apliquei na área do trabalho. O que eu fiz com isso? Eu abri o horizonte. Eu deixei de bloquear a minha forma de ser, de agir, e desenvolver todo o potencial que faz parte da minha energia. Explicado? Ótimo. Não, explicado, Cá. Só uma coisa que eu quero ver aqui com você, ó, para ver Pois se eu não. entendi, porque eu sou leiga aqui nesse sentido. Não, fica tranquila. Olhando Eu aqui, ó, também. normalmente eu tinha aprendido que, por exemplo, a cozinha representaria o coração da casa, o banheiro, o lado que é expurgado as coisas, o quarto, a intimidade. Isso se correlaciona ao que você o que você está trazendo ou não? Isso é uma coisa Então, então, extra? isso fazia parte do passado. Por exemplo, Não é mais? Ai, que bom. então, não, porque essa escola do Chapéu Preto, ela traz a tua forma de ser, de pensar e de agir. E quando você está aplicando em cada área, você está usando o teu mental, criando uma nova esfera. Por isso que ele funciona. Só que no passado, o que era feito? O banheiro é aquela área de excremento, né? De uma energia totalmente densa, de uma energia negativa. O que eles faziam? O banheiro ficava longe da casa, né? Então, tinha aquela casinha de sapo lá fora, né? Onde eles usavam, fechavam a porta, e aí eles puxavam uma cordinha que era para a energia não contaminar, não contaminar nada. Tá? E eles tinham cuidado em que, próximo de que área eles iam colocar. Né? Então, você tem a tua área do relacionamento, vamos supor, cara, que o teu quarto estivesse aí onde está o item 6. Tá? Tem um banheiro. Tá? Ó, se você pegar no item 6, ele tem parte de um quarto e tem um banheiro. O que eu faria aqui? Eu aplico o Baguá, está na área do sucesso. O sucesso, a gente fala de objetos pontiagudos, a gente fala de pirâmide, a gente fala
do fogo, né? Daquela fogueira. Só que no relacionamento, eu tenho que usar o yin e o yang, né? Objetos que sejam de um tamanho e de uma forma proporcional, no formato quadrado. E aqui eu estou falando da pirâmide. Aqui tem pessoas que usam espadas, que usam objetos cortantes, né? Só que eu não posso ter isso no banheiro, no meu quarto, né? O que eu faço com isso? Eu ativo, eu pego, nesse caso, eu vou pegar a área do sucesso, eu posso ativar no meu quarto nesse pedaço que está dentro do número 6, dentro do vermelho, tá? Que aplicam a área do sucesso. Porém, eu tenho cuidado com o que eu vou utilizar. Então, eu posso ter uma almofada no formato quadrado, da cor dourada, laranja, posso ter com itens vermelhos, né? Mas jamais colocar objetos pontiagudos. E aí eu faço o quê? Pego a área do sucesso e vou ativar em outro lugar. Então, eu poderia lá onde está o relacionamento no 7, aplicar o Baguá naquele cômodo, escolher ali a área do sucesso e potencializar, assim como no relacionamento. Tá? Então, nessa programação, você imagina um apartamento aí de 20 metros, onde a cama ela é embutida, né? Tem armários em cima em todo o local, e quando a pessoa desce a cama para dormir, ali na cabeça dela fica um armário sobre a cabeça. Isso gera estagnação, isso gera bloqueio. Então, aí a gente trabalha com uma energia aqui em cima, né, conforme o pensamento. Pode ser aquelas estrelinhas que a gente usa normalmente na quarto de criança, que tem luz fluorescente. Posso pegar a caneta fluorescente e escrever palavras de amor, de felicidade, de saúde. A hora que eu deito, estou olhando para cima, estou vendo a projeção. Né? Então, espero ter respondido. Né? Eu sei que é bem complexo, mas Não, é um super a gente... trabalho, cara. Então, quer dizer, resumindo, você é capaz de transformar qualquer cômodo que tenha qualquer déficit de energia. Nós somos. Muito bom. Entendi. Né? Manda bala. Sem bloqueios e sem barreiras. Nós somos, né? Mas nós temos que crer, né? Ter aquilo como uma verdade. E aí nós falamos aqui das 9 áreas, né? É importante que essa última área, o 9, que corresponde à saúde, né? E a saúde financeira, a saúde financeira, a saúde física e a saúde espiritual. Né? Por isso que a gente faz o fechamento de tudo aquilo que a gente foi aplicando em todas as áreas. Ah, mas eu tenho que aplicar todas as áreas? Você pode ir pegando qual é a prioridade. Então, vamos supor, faço um apartamento de uma pessoa que está sozinha, que mora em outro estado, outro país, e ela está sozinha. Né? E ela se sente só, com falta de família, com falta de amigos. O que a gente faz? Aplica o Baguá, pega determinados cômodos, aplica o Baguá individual em cada cômodo e verifica, por exemplo, a área da família, a área dos amigos, né? A área do relacionamento e potencializa naqueles locais. Mas só que vamos supor que eu estou num relacionamento, numa vida a dois. Na minha área do relacionamento, eu trato lá com fotos, com imagens do casal, da relação, dos filhos. Mas jamais eu coloco ali o relacionamento com amigos. Por quê? Porque vai virar casa da mãe Joana, literalmente. Né? Porque como nós somos energia, eu vou associar e vincular todas aquelas pessoas na energia que eu tenho na minha vida. Tá? E aí eu trouxe aqui os guás, por exemplo, o guá dos amigos. Né?
é atrair e potencializar amigos humanos, mas também espirituais, que são aqueles que a gente mais se confidencia, que a gente não tem, às vezes, coragem, a gente não se sente bem em conversar com um parente, com um amigo, com um relacionamento, mas no nosso interior a gente exercita e a gente vai conversando com eles e vai tornando mais leve. Né? Então, metal mole ou trabalhado, formato arredondado, oval. Né? Aí você trabalha com objetos decorativos, lustre, abajur, pintura na cor grafite ou cinza. Aí eu coloco presentes de amigos. Né? Aí tem as pedras, né? Que eu posso ter a hematita, por exemplo, que é uma pedra da cor prata. Né? Lembrando metal mole ou trabalhado, né? Quando você, cara, você considera uma pessoa sua amiga, seu amigo? E responda. Ó, dúvida cruel. Quando? Quando? Assim eu tomo Quando? uma aguinha. Ah, não, quando eu considero. Quando eu sinto que a pessoa é verdadeira, quando eu sinto que eu posso contar com ela, quando eu sinto que ela realmente fala o que faz. Eu, atualmente, viu, Cá, eu não me ligo tanto nas palavras, eu fico mais esperta nas ações. Então, basicamente é isso. Por que a gente fala do metal mole, né? Porque vocês vão ver lá no item do guarda criatividade, da guarda criatividade, que lá a gente trabalha o desenvolvimento, né? Então a gente trabalha com metal duro, que a gente chama, que é aquele metal que a gente extrai da terra e a gente vai dar forma, né? A gente vai falar daqui a pouco dele, tá? Só que para o guarda dos amigos, para você falar, esse é meu amigo, é porque você vai comer 300 pratos, né? Com sal, mas também com açúcar, juntos, e ninguém vai reclamar, ninguém vai deixar de lado você comendo sozinho, né? Então, por isso que a lapidação, ela faz com que a gente tenha o respeito à verdade, né? Em tudo aquilo que essa pessoa aí projeta, entendendo que cada um tem a sua forma de ser. Então, por isso, o guarda dos amigos, a gente coloca presentes recebidos, que pode ser uma caneta, um alfinete, que pode ser uma planta no formato da cor branca, um livro da paz. E aqui eu trouxe alguns exemplos, né, do que a pessoa pode usar. Por exemplo, eu fiz uma casa, um apartamento, na verdade, que a pessoa era apaixonada por pratos. E caía justo na... É um apartamento muito grande, e a sala de almoço dela, a gente pôde trabalhar com pratos, formato redondo. Olha aqui, precisa ser em metal? Não. Né? Mas o formato e a intenção que eu coloco, ela trata. Por exemplo, aqui a cadeira, ó, tem um formato arredondado, tem um elemento metal, mesa arredondada. Né? Aqui, olha o relógio. Embora ele tenha um formato quadrado, mas ele é em metal, toda a numeração, formato redondo, né? Aqui, uma cliente, ela tinha uma janela e ela tinha uma imagem que não era legal do outro lado. O que ela fez? Ela pendurou, criou um jardim virtual. Né? Mas isso daqui tem o elemento vidro, que a gente trabalha no trabalho, elemento água. Não tem problema. O formato já tratou. Tá? Esse quadro com flores brancas, aqui, olha, área dos amigos, eu posso ter um painel em metal e posso colocar fotos com amigos em viagem. Só que cuidado nós temos que ter? Nesse painel, como você está tratando dos amigos, da amizade, das relações, você pode criar uma janela virtual. Né? Então, por isso que tem fotos aí com horizonte, céu azul. Tá? E aqui eu trouxe também, o guarda dos amigos, trabalho de espiritualidade. Tive uma pessoa que resolveu montar um altar. Né? Então, vocês estão vendo aí, por exemplo, tem o galo, né? Tem o relógio, tem objetos, tem cachepô, enfim. Tudo que vocês estão vendo aí é metal mole, que a gente chama, que é o metal trabalhado. Tá? Posso seguir assim, cara? Pode sim. Tá ótimo. Então tá bom.
E aí vem o guarda do trabalho. Então, precisou a gente ter o metal trabalhado, né, para ele represar o quê? A água. E é isso que é legal, para a gente entender qual é o fluxo de vida construtivo. Né? Então, a água ela tem que ser represada, né, para que ela tenha um fluxo natural. Se a água fica totalmente solta, ela pode vir numa condição maior e ela pode desequilibrar a tua área. Então, a gente trabalha aqui o relacionamento à vida profissional, seu talento, quando ativado estimula o crescimento profissional, nova carreira e sucesso. Ativo com pinturas na tonalidade escura, que já falei lá atrás, né? O que representava o preto, azul marinho, verde musgo, elemento água, formato irregular, como se fosse uma vagem de feijão, né? Que representa também o quê? O leito de um rio sinuoso. Então, tudo isso que eu estou falando para vocês pode seguir esse padrão. Ah, mas eu não quero que a minha casa pareça que apliquei o Feng Shui, mas eu quero que as pessoas se sintam lá dentro, esquecendo da rua, se sintam bem-vindas, acolhidas, amadas, desejadas e por aí afora. O que eu faço? Eu posso pegar um papel cartão, posso pegar uma foto pela internet que represente aquele guá, colar atrás de um quadro, de um móvel e determinar, né, qual é a minha intenção, qual é o meu objetivo para aquele local. Tá? Então, aí, olha, você pode ter o aquário, pode ter fonte, pode ter peixe. Que peixe? Você pode ter um peixe no formato de madeira, com argila, seja o que for. Só que a gente tem que ter um cuidado para que o peixe esteja num movimento, ângulo de 45 graus. E entrando, tá? Porque muitas pessoas catam o peixe e colocam o quadro, só que não percebem que ele está próximo da porta de entrada e que os peixes estão saindo. Ou seja, você está mandando a prosperidade, mandando a felicidade para fora da tua casa. Então, tem que entrar. Né? Aí tem a pedra, né? Enfim. A necessidade de janela com vista para o horizonte, pois ativamos o voo da Fênix, criar uma janela virtual com a imagem de horizonte. Que eu dei o exemplo do espelho que eu utilizo na parede do meu consultório, que faz divisa com o corredor do prédio. E como que eu posso tratar? Trouxe alguns exemplos. Aqui, ó, meu cartão tem horizonte. Né? Então, eu posso pegar tudo que for o que representar a minha profissão, colocar em quadros, posso pôr uma moldura preta, azul marinho, e projetar nesse local. Né? Olha, embora eu tenha um prédio gigantesco aqui, do lado esquerdo, na parte central, né, eu tenho o horizonte. Olha aí, o céu está azul, tem um amarelo lá do sol, e esse prédio que está na frente, ele não impediu de eu criar a janela virtual e trazer para dentro do meu imóvel. Né? E aí tem os peixinhos subindo, a fonte d'água, o bambu. Né? Do lado do meu cartão à direita, se vocês perceberem, tem um abajur, que na verdade ele é um pé. O que aconteceu aí? Olha, isso é o formato do leito de um rio. Está na cor preta. Ativei o guá. Tá? O próximo aqui é espiritualidade. Né? Então, eu trato o espaço destinado à meditação, oração, reflexão, contato com o autoconhecimento e a busca de um ser superior, orientação e proteção. Então, é a gente se projetando, né? No contato com a divindade. Elemento terra, cor cinza, plantas com floração branca, formato quadrado ou retangular. Predominância da cor azul, horizonte. Então, aí eu posso colocar tudo aquilo que fizer parte da minha crença. Da crença das pessoas que estiverem no ambiente. E aí eu tenho que ter um respeito muito grande, né? Porque eu não posso sair aplicando o baguá na minha casa, colocando tudo que é da minha verdade, da minha crença, porque eu tenho outras pessoas que convivem comigo.
Então, normalmente, quando outras pessoas não acreditam, eu pego o cômodo, eu pego aquele quarto, aquela suíte onde a pessoa reside, habita, eu passo a aplicar o Bagua naquele local. E ela passa a fazer nos demais o equilíbrio, a cura. E dá umas leves pinçadas com cor, com formas, né, com objetos, quadros, espelhos. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né, da espiritualidade que nós já conversamos. Guarda-família, né, é fortalecer a convivência familiar e os amigos mais íntimos, principalmente quando a pessoa vive sozinha em sua casa. Elemento madeira dura, cor verde. Madeira dura, o que mais traz assim na nossa mente, o que é madeira dura? Uma árvore, uma mangueira, em seu espaço natural, aquela árvore frondosa, com frutos, com flores, ela totalmente naquela copa, na perfeição, céu azul. Né? Então, é aquele árvore em que ela tem troncos, em que ela tem galhos, né? Mas que ela está totalmente aterrada. E assim a nossa árvore genealógica. Né? A gente vem lá da semente, né? Essa semente vai sendo criada, desenvolvida, e vem novas sementes, e assim é toda a nossa ancestralidade. Né? Então a gente viu como a gente tem que trazer, na verdade, a nossa consciência do que nós somos na nossa unicidade. Né? Bom, aqui eu trouxe alguns elementais. Então, Caio, eu acabei colocando aqui, ó, uma mandala, né? Porque está no formato redondo, tem cores e ela vai representar a vida, né? Movimento. Jardim suspensos, olha aqui, ó, está com a corda verde, plantas vivas e saudáveis num objeto redondo, né? Tecidos, pedras. Oi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu, por exemplo, eu adoro cactos. Nesse Sim. caso, a gente poderia também usar os cactos, as suculentas, ou é mais que nem o bambuzinho, que você falou, as plantas aquáticas? Não, você pode usar o cactus. Você só não pode deixar o cactus quando você abriu a porta da tua casa. As pessoas que vão entrar, você não deixa o cactus do lado de fora da porta e nem próximo da porta de entrada. Por quê? Porque o cactus, no nosso inconsciente, ele representa a seca, né? Ele representa o espinho, o ferimento. Né? Então, próximo da tua entrada, jamais objetos pontiagudos. Né? Você pode ter do lado ali, atrás da porta, você pode ter a tua proteção com uma espada de São Jorge. É isso que eu ia falar. As espadas de São Jorge aqui em casa eu deixo tipo um portal no meu portão, uma só de cada lado. Então, mas só que você não deixa, quando a pessoa entrar, não deixa ela enxergar aquela que é a lança de São Jorge, muitas pessoas falam que é de Ogum, que ela é redonda, como se fosse uma lança, né? Como se fosse uma arma. Então você pode deixar do lado. Tá? Por exemplo, no meu consultório, na área da prosperidade, eu tenho as plantas, eu tenho a água, eu tenho a forma, né? O movimento. Ali eu tenho um baita num cactus. Só que eu tenho uma rafis, onde as folhas estão entrelaçando na frente dela, onde tem o livro da paz embaixo, onde tem outras plantas que estão compondo aquele mesmo local. E ali eu filtro muita energia espiritual, porque o cactus ele traz a proteção, né? E eu trabalho com energias pesadas, muitas vezes, das pessoas, né? Com todos os níveis de consciência, né? Então, o cactus ali, na verdade, está como um santo protetor, né? E não como feridor, né? Ou como uma arma. Entendido? Sim, senhor, tô gostando disso. Ok. Oba! Precisamos aprofundar, hein? Bom, o guarda-prosperidade, né? Então, lembra que eu falei da família madeira dura? Aqui na prosperidade a gente está falando da madeira mole. Por quê? Porque entra o elemento ar,
traz um movimento para que essa madeira seja preparada para nutrir no sucesso o fogo. Tá? Então, é para você ver como que é a harmonização, como que é essa energia yin e o yang, né? Então, eu não pego a madeira dura e lanço direto no fogo, né? Porque esse fogo vai o quê? Consumir, né? Então, ele pode desequilibrar tudo. Mas antes eu passo pela prosperidade, eu trago ali a água da fonte, eu trago um sino dos ventos em bambu, porque ele é oco, então a energia entra, o chá, e numa movimentação, no som, ele se transforma no chi, a energia vital, e expande por toda a casa. Eu posso ter ali um bonsai de um pé de romã. Por quê? Porque ele só tem um tronco e todos os galhos são movimentos. Né? E é uma planta que a gente trabalha também na prosperidade, né? Você pode ter o bambuzinho, né? Que esteja em qualquer objeto da movimentação. Tá? Então, a gente trabalha na pintura na cor púrpura, amarelo, dourado, formato irregular, elemental, madeira mole, objetos em movimento. E lá, para os chineses, a gente tem o sapo das 3 patas com a moeda na boca e o peixe. Que eu posso trabalhar em várias áreas. Por que os chineses, cara, eles usam o sapo de 3 pontas, de 3 patas e com a moeda na boca? Né? Porque tem a simbologia trina. Porque eles acreditavam que o sapo ele fazia o controle na lavoura. Né? Então, o sapo, como naquela época não existia produtos químicos para matar todos os insetos, né, pragas, existia uma grande quantidade de sapos. Então, eles passavam a ter uma colheita mais fértil. Por isso que no Feng Shui a gente fala do sapo das 3 pontas, das 3 patas, desculpe, e com a moeda na boca. Tá? Eu utilizo onde esse sapo? Normalmente, eu uso no meu guarda-prosperidade. Né? Mas posso ter na minha área do trabalho. E o peixe? O peixe é a vida, é a saúde, é um movimento, o equilíbrio. É a alimentação que a gente busca onde? No fundo. Por isso que a gente usa no trabalho a cor preta, a cor verde escura, a cor azul noite. Né? É de onde a gente extrai o alimento. Por isso que ali você pode potencializar, lá atrás onde eu falei do trabalho, você pode potencializar com teus diplomas, certificados, com fotos, com tudo aquilo que você deseja no teu planejamento. Né? Você pode ter tanto no trabalho quanto no sucesso. Tá? Então aqui eu trouxe várias fotos, né? Olha o sapo de 3 patas aqui embaixo. A árvore da felicidade, né? Aquela árvore que é feita com as pedrinhas. Lembrando que a pedra a citrino, aqui não é o citrino verdadeiro, tá? Mas a gente trabalha com a cor amarela. O citrino verdadeiro, na verdade, ele tem aquela cor mais ofuscada, né? É um amarelo mais transparente e mais escuro. Essa daqui é a pedra ametista, que ela passa por um choque muito grande, né? De química e de calor, mais de 950 graus, e ela transforma a cor, né? Do lilás para o amarelo, tá? Mas dentro do Feng Shui eu posso trabalhar com essa cor, tá? E aí tem aqui, olha, formas, movimentos, vocês estão vendo aqui embaixo, por objetos, enfim. É muito legal trabalhar com isso, tá? A gente esquece do tempo. O bar do sucesso, né? Então, precisou da madeira dura, entrar o elemento ar, transformar no elemento na madeira mole, lembra do bambuzinho, para nutrir o sucesso. Né? Então, por isso que a gente trabalha lá, ó, conquistar reconhecimento e fama, realização, prestígio, em qualquer aspecto da vida, ativar a realização dos sonhos com sucesso. Então, aqui tem um parênteses. Tá? Tem empresas que eu trabalho e que a pessoa fala, nossa, é sucesso, vamos potencializar.
Só que acontece, a pessoa que estiver trabalhando ali, ela vai passar por cima de tudo e de todos, né? Porque o foco dela vai ser a individualidade e ela só pensando nela, no dinheiro, na sorte, no sucesso, e ela esquece que ela faz parte de um todo, né? Que todos juntos, em equilíbrio e harmonia, vão fazer elevar a energia do local. Tá? Então, aí você tem as cores vermelho, terracota, laranja, amarelo, lilás e dourado. Aí tive uma cliente que falou, nossa, meu quarto está no sucesso, vou pintar a parede vermelha. Eu falei, pelo amor de Deus, você não vai dormir. Né? Por quê? Porque a energia pura do fogo, a energia totalmente yang, estressante. E no quarto, você precisa ter o inverso. Então, mas ela falou, mas vai bombar o meu relacionamento. Eu falei, muito pelo contrário. Né? Trabalhe a parede com uma cor verde, com uma cor que traga o yin e yang, que te traga paz, para que você tenha uma noite boa de sono. E potencialize o vermelho em objetos, em formas, em partes decorativas. Né? Por exemplo, eu tive uma cliente que foi muito legal, né? Ela seguia alguns mestres aí indianos, né? E o quarto dela, assim, ela acendia 300 mil incensos, acendia aquela madeirinha, de tudo. Em cima da cabeceira da cama, ela tinha uma foto gigantesca do mestre que ela seguia. Ela falava, não sei porquê, eu estou separada, né? Me separei, não consigo ter mais um relacionamento, as pessoas que vêm só tentam me roubar, lesar, desaproveitar, e nada acontece na relação. Então aí eu comecei a fazer ela entender que a área da espiritualidade, ela tinha que alojar em um determinado local, fora do quarto. Né? Que ali era para dormir, era para ter a relação, era para ter a vida do físico humano aqui na Terra. Né? E aí fez o tratamento e a vida dela seguiu. Tá? Então, o sucesso, eu trouxe alguns elementais aqui, né? Que são formas. Talvez eu precise dar uma acelerada, cara, porque eu não estou cronometrando o tempo, tá? Então você me dá um toque aí, por favor. Não, vai falando aí, eu tô só viajando aqui. Legal. Aqui são as várias formas, tá vendo? Então, o Feng Shui, eu tive acho que uns 12, 13 anos atrás, eu fiz uma casa que, na verdade, ela era totalmente o avesso do terreno que eu deveria aplicar o Feng Shui. Era uma casa que tinha 4 andares, onde eu teria que ter a montanha, que é no sucesso, né, a proteção nas costas, era a parte mais baixa que tinha. E lá ela tinha churrasqueira, piscina, sauna. Então, era assim, terrível. A casa dela inteirinha, pintada de branco. E ela falou, estou te contratando porque foi indicação. Eu não quero que apareça que é casa de oriental. Então, se você for aplicar o Feng Shui e me mandar fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, então a gente para por aqui mesmo. Faça a radiestesia, trata a energia. Eu falei, não, fica tranquila. E aí eu fui fazendo, e comecei a trabalhar com a cor, com a forma, né? Com a imagem, com espelhos. Foi um trabalho, assim, maravilhoso, tá? E funcionou perfeitamente. Né? Como eu pego uma determinada pessoa, que ela quer que a casa dela tenha todos os elementais que ativem o Feng Shui, porque ela segue, né, padrões. E aí a gente vai trabalhando nesse processo. Então, esse é o movimento que a gente precisa fazer. Então, você olha por tudo que está aí, né? Tem aí de um tapete a Torre Eiffel, onde na Torre Eiffel eu tenho que olhar de baixo para cima. Só que se eu estiver na área do trabalho, eu ponho um quadro da Torre Eiffel olhando de cima para o horizonte. Essa é a mudança que a gente precisa fazer na consciência, na mente. Tá? Isso é a técnica. O guarda do relacionamento, ó, fortalecer a relação afetiva entre moradores, amigos e pessoas que prestarem serviços, estimula a relação humana e profissional, amizade. Com o que eu trabalho? Eu não falei que eu tenho que trabalhar
os opostos. Então, eu trabalho sempre objetos em pares e tamanhos proporcionais. Então, por exemplo, aqui, eu tenho duas pedras. Né? Eu tenho uma calcita laranja e tenho uma ametista. É um exemplo, tá? Agora aparece. Então, o que eu faço com essas pedrinhas? Eu posso segurar a energia do homem e aqui ativar a energia da mulher. Tá? Então, homem e mulher. Seguro, ponho o meu desejo nessa relação, no equilíbrio, na harmonia dos opostos, né? No respeito, na verdade, na integridade, entendendo que cada um tem os seus pontos de amadurecimento, né? E aí coloco naquele local do relacionamento. Né? E a gente fala muito de objetos no formato quadrado. Por quê? Porque nós estamos na Terra. Né? Aí depois, uma outra hora, a gente fala sobre isso. Tá? Então, objetos em pares, aqui formas proporcionais, formato quadrado ou retangular. Cores, rosa, terracota, laranja, o vermelho deve ser aplicado em detalhes, se estiver um quarto, mas sempre eu tenho que ter a energia dos opostos. Tá? Então, se eu pego um quadro, eu quero colocar um quadro, eu posso ter ali uma margarida, uma gérbera laranja e uma branca. Uma vermelha, uma amarela, né? Que é para simbolizar o par. E sempre em tamanhos proporcionais. Né? Ah, mas eu tenho um aquário nesse local. Jamais um único peixe. Por exemplo, a pessoa usa muito aquele peixe beta, né? E costumam colocar 2 aquários e colocam para que o peixe comece a se enxergar e comece a brigar. Né? O que acontece com isso? Você está ativando a tua área do relacionamento. O que você está trazendo para a tua mente, para a tua vida, para a tua relação? No mínimo, briga. Né? Onde não existe a relação e o equilíbrio. Tá? Eu uso muito aqui o par das tartarugas, né? Par de tartarugas. Por quê? Porque a tartaruga, ela lembra e representa a longevidade. Nós temos todos os chakras na nossa frente, o movimento, a ação do agora. Né? E a nossa energia, ela vai se interagindo com a sua forma do presente. Só que nas costas, a gente não tem a proteção. Né? Por isso que a gente é vampirizado pela nuca. Né? Então, por que a gente usa a tartaruga? Porque ela possui o casco. E lá no passado, a gente dizia que ali existia no casco da tartaruga os trigramas. Né? E é onde começou a aplicação também de uma das escolas, né? Do trigrama, que eles utilizavam muito. Então, é a proteção. O que eu faço? Aqui em casa nós temos 2 tartaruguinhas pequenas, né? Onde representa o Yang. No meu consultório, eu tenho as 2 tartarugas. Elas estão no canto do relacionamento e voltadas para a porta de entrada. Por quê? Porque ela representa a vitalidade, a energia, o movimento do todo. Tá? Depois do relacionamento, então, aqui, olha, eu trouxe uma imagem de um quarto. Né? Aqui, embora eu tenha uma prateleira sobre a cabeceira da cama, essa última foto grande, né? À direita, embaixo. Se você perceber, tem sobre ela, tem na parte inferior dessa parte, ela não pega a cabeça da pessoa, porque existe um baú na parte de trás. Tá? E eles iluminaram esse local. Então, está tratado. Né? Aí eu trouxe quadros. Né? Por exemplo, eu fiz um casal de homens. Fiz um apartamento. O que eu fiz no relacionamento? Eu fui buscar um quadro onde tinha lá, te amo, um coração e uma projeção de movimento. Né? Um quadro de gatos, como eu já usei. Um quadro de flores. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, uma cozinha. Eu posso ativar a área do relacionamento na cozinha? Posso. Tem os 2 bonecos cozinheiros aí.
Só que o que a gente tem que ver quando a gente coloca um quadro, quando a gente coloca um objeto, a gente tem que olhar para o semblante. Se esse objeto, se esse quadro está decepado ou não. Se ele traduz para a gente, naquele primeiro momento, alegria, felicidade, bem-estar, saúde. Então, por exemplo, aquele quadro do Gerações, né? Do Van Gogh, eu jamais teria em casa. Por quê? Porque ali mostra a falta da vida. Né? E por mais caro que seja, ele não representa a energia vital. Tá? E é esse cuidado que você precisa ter. Né? No primeiro momento, lindo e maravilhoso. No segundo, você começa já a criar, mecanicamente, bloqueios na tua mente, no inconsciente. E a tua vida pode começar a travar. Tá? Guarda a criatividade, né, que é o metal duro. Então, deixa eu voltar aqui, que é importante essa informação, tá? Quando eu estou no grau do sucesso, a madeira mole foi consumida pelo fogo. Para onde que foi esse nutriente da madeira? Para a terra. O que acontece com a terra? É onde nós estamos, fisicamente, trabalhando na relação, trabalhando na vida, no nosso dia a dia, no equilíbrio, né, dessa energia. Por isso que nós estamos no elemento terra. E o que acontece aqui? Da terra, a gente extrai o metal duro. Tá? O que acontece nessa solidez do metal duro que estava na terra do relacionamento? A gente tira esse metal, né, e passa a lapidar e a transformar. Por isso que na criatividade eu posso aplicar livros, desenhos, brinquedos e pinturas infantis, arco-íris, ou tudo aquilo que representa a parte futurista. Eu posso ter um pote em metal, redondo, um porta-lápis, com lápis multicoloridos. Né? Fotos da infância, um desenho que você ganhou de uma criança muito querida, que veio naquela energia do amor. Naquele desenho, aquela criança, aquele ser, expressou a verdade dela. E para ela aquilo estava vivo. E quando ela te deu esse desenho, te presenteou, aquela energia, ela veio no amor. Então veio totalmente viva para ela. Quando você recebe, você tem a felicidade e a alegria e você acolhe. Então, trabalho no guarda criatividade. Tá? Metal duro, formato redondo, pinturas, objetos de decoração. Então, claro, esse local eu posso colocar minha bancada e desenvolver meus projetos, trabalhar, atuar. No meu consultório, eu potencializei uma das salas onde eu preparo os florais, o guarda criatividade. Por quê? Porque ali eu estou sempre em movimento. E não aquilo que é regra. Então, aqui eu trouxe objetos futuristas, né? Objetos da infância. Tem aí estante no Real da Criatividade. Eu coleciono miniaturas de carrinhos ou de instrumentos musicais. Monto uma sala de som, como eu já fiz isso no passado com clientes que tocam. Né? Então, aí eu posso deixar todos os instrumentos, né? Todas as partituras, aí ele pode compor, desenvolver músicas no projeto dele. Né? Assim como a gente, né? Desenvolvendo o nosso conteúdo. E, por último, é a parte central, né? O guarda-saúde, para estimular a saúde dos colaboradores e sócios, né? Também de uma empresa, física, espiritual e material. Tá? Então, é comum, quando eu faço uma empresa, eu ativar a energia ali naquele momento dos colaboradores e sócios. De que forma? Fala, olha, aqui vocês podem colocar um quadro, né, no formato quadrado retangular, e nele, quais são os profissionais em destaque? Quais trouxeram uma nova ideia, participaram de uma campanha e trouxeram algo maravilhoso?
profissionais de vocês que vocês estão estimulando para que eles exercitem, né? Podem trazer foto deles aqui participando de campeonatos, de corridas, de pedaladas. E de tempo em tempo, essas fotos vão se movimentando, né? Então, elemento terra, objeto formato quadrado retangular. Aqui a gente usa sempre floração amarela, pinturas de objetos de decoração em argila ou cerâmica, miniatura de esportistas, fotos de pessoas saudáveis praticando maratonas, corrida, foi o que eu falei, tá? Luz sempre da cor amarela do dia. Piso de tapete em formato quadrado retangular, na cor terra ou terracota, pinturas de parede, poderá ser em tom terracota, amarelo, mostarda, terra, caque, né? E ter pedras, enfim. E aí eu trouxe aqui algumas fotos que a gente poderia ter nesse local. Ah, mas eu tenho um quadro aqui que não tem nada a ver com o que você falou. Ótimo. Pega uma foto que represente para mim vida, saúde, como essa dos Girassóis. Olha que campo maravilhoso, do lado das pessoas que estão caminhando, correndo. Tem horizonte, tem movimentação, todos os girassóis voltados para cima, né? E as pessoas colhendo, trabalhando, né? Então, posso ter essa foto colada atrás, como posso ter vasos, né, decorativos. Bom, ao término geramos aí uma nova realidade virtual, que foi o que eu falei, né? Tudo que nós fazemos na nossa vida é através do pensamento, expande a consciência, forma o desejo, monta o protótipo, vive o filme. Desse protótipo a gente materializa virtualmente, carrega para o nosso perispírito, ou nossa matriz energética, como que você trata, Camila, passa pela nossa alma que está aqui no meio, entre a matriz e o físico, vem para o físico, só que ele já está instalado desde o primeiro momento em que você pensou, atrai a realidade. Por isso que quando a gente aplica o Feng Shui, o Feng Shui, a gente começa a perceber que todas as áreas da vida passam a ter um outro fluxo de energia, tá? Então, aí, aquilo que você me perguntou logo no começo, né? Geramos, então, uma nova realidade virtual, através da nossa tela mental, física quântica pura. Elevamos nossa autoestima e foco em um novo horizonte. Passamos a acreditar que tudo é possível acontecer, as pessoas se sentirão acolhidas e como parte integrante do bem maior. Somos pura energia e nosso pensamento é muito poderoso. Lei da atração. Quando potencializado, emitimos ondas magnéticas de forma pensamento, ondas magnéticas vibracionais, nos conectamos aonde? No universo. Nós montamos tudo aqui fora, né? Passamos a compor nossa tela mental no mundo das realizações, local em que todos os seres também estão desejando e materializando são os desejos e necessidades. Por isso que a gente vai sendo conectado, sendo transformado para que aquilo manifeste na realidade. E o que esse trabalho me traz? A sensação de completude na minha missão, enquanto ser, enquanto existência, enquanto traçado da minha alma. Então, esse é o meu mais puro sentimento ao desenvolver aí um projeto, seja residencial ou comercial. Por mais simples que seja uma morada, é possível que o bem-estar e o desejo de permanecer sempre em seu interior seja uma constante bênção. Não importa o tamanho, a dificuldade, a forma com que se expressa o seu mais puro e verdadeiro desejo, nem o tempo de realização. E essa frase é importantíssima para esse nosso encerramento. Não desista jamais do seu sonho. Não queira que as coisas aconteçam, porque você não pode estar preparado. E aí, quando você recebe aquilo, ele vem incompleto. E é aí que a gente perde o prazer, a gente perde a felicidade, e a gente começa a criar obstáculos e barreiras e se distanciando cada vez mais desse desejo. Bom, gratidão aí pela oportunidade desse trabalho, pela troca da experiência, pelo valor agregado em meu processo evolutivo. Espero ter sido um bom fio condutor, tá? Então, aqui tem aí o Carlos Tonello, terapeuta holístico, meu celular com WhatsApp. Coloquei o endereço do meu site, do Facebook, do Instagram. E a gente pode ir trocando mensagem lá no meu site, né?
eu coloco todas as mensagens, eu vou colocar esse material agora, eu vou subir, tá? Entre hoje e amanhã. E muitas pessoas fazem perguntas, né? Às vezes a gente consegue, mas às vezes eu falo, olha, me perdoe, mas eu não consigo te ajudar, porque é muito complexo e a mudança daquele pedacinho vai envolver o todo, né? E aí a pessoa, eu falo, olha, não me entenda como querendo não te atender, na verdade, né? Mas eu tenho que ter um cuidado muito grande, porque é você que vai habitar, você que vai viver, e é você que vai ter que ter uma nova relação, né, nesse processo. Gratidão imensa, muito obrigado por essa oportunidade. Que lindo! E realmente fez chui para a vida. Tem várias formas da gente fazer, da gente adequar, da gente melhorar o nosso espaço. Cá, para finalizar, quais são as dicas que você dá hoje para 2023? Vamos pensar nos escritórios da vida. O que que você sugere que nós coloquemos nos nossos escritórios, ou no, ou fora, ou na nossa casa, para melhorar o ambiente? Então, a primeira coisa é a limpeza, né? A gente entender que com a chegada dessa nova era, né, desse ano 2023, dessa vivência da era de Aquários, nós temos que nos assumir como seres únicos, né, como se nós fôssemos um planeta único, né? Então a gente tem que, primeira coisa, dissolver tudo aquilo que a gente apega, né, que não está trazendo benefício em nada, né? Então, aquela xícara da avó que estava lá lascada, mas a gente fala, mas eu tenho dó de jogar porque eu tomava o chá bendito com a minha avó. O que você faz? Você pode usar a técnica, né? Existe uma técnica oriental que reconstitui, onde você dá vida para aquela peça que está destruída, né? Para madeira, né? Que a gente está com escassez de madeira no planeta, então você pode pegar determinada madeira e recompor, né? Reutilizar. Então, o que eu desejo para vocês, né? Por exemplo, tenham muito cuidado com o que vocês trazem para dentro de casa. Tenham cuidado com roupas de brechó, com peças de antiguidade, né? Porque ali existe uma energia que pertencia aos seus usuários e a gente não sabe quem utilizou. Então, antes, pegue lá um plástico, coloque no chão, coloque sal grosso, fora de casa, de preferência, né? Deixa aquela peça lá por umas 3 horas no mínimo. Joga o sal fora e aí passa a dar aquele tratamento nessa peça, mas impregnando com a sua energia, com saúde, com alegria, com felicidade, né? Então, hoje, a gente está vivendo aí, né, de repente, num trabalho, numa consultoria, vários ambientes, né? Tratei de um cliente agora que estava na Holanda. Tratei de um cliente que estava aqui em Osasco, que estava aqui em outra região. A pessoa está trabalhando na casa dela. Então, ela tem que ter um cuidado muito grande, né? Aí entra um trabalho o local em que ela se encontra trabalhando, ela tem que trazer um preparo de energia. Por exemplo, eu trouxe aqui uma drusa de cristal. Por quê? Porque toda aquela energia diversa que poderia entrar, a drusa de cristal representa o elemento água também, e ela pega toda a energia e ela expande. Só que eu trouxe a calcita laranja. O que faz a calcita laranja? Ela traz uma certa proteção espiritual, mas ela traz a reintegração, né, da consciência entre o ser e a essência. Então, eu deixo essa pedra próximo, porque em toda relação que eu estiver, tem uma reunião que eu estou meio voado, eu pego essa pedra, eu começo a trabalhar na minha mão, naturalmente. Está tendo um conflito, está tendo algo que não está legal, eu faço com que eu passe a resgatar o ser essência dentro de mim. E essa energia eu expando para todos, né? Uma pedra ametista, por exemplo. Eu trabalho a transmutação e a transição. Então,
é uma pedra que eu posso ter porque eu vou estar trabalhando, na verdade, a energia do outro. Né? Então, escolhi esse local aqui de casa. Minha esposa falou, porque não está sendo bom lá fora para você? Então, por que você não trabalha na varanda, né? Vem para cá, por quê? Porque eu estou transmitindo para as pessoas que estão do outro lado não só a minha energia, mas toda a extensão da vitalidade que possui aqui, porque eu potencializei. Mas só que tem uma fonte d'água, que tem objetos que agregam esse valor na relação. Né? Então, pega o local em que você trabalha, na sua mesa você pode aplicar o tamanho da mesa, desenhe no papel, aplique o jogo da velha. Né? A parte que você sente, a parte central da mesa, ali é a área do trabalho. Né? Então, você já tem o computador ali e você já está expandindo. Então, traga algum elemental próximo para te trazer o conforto, a segurança, a proteção. Estou trabalhando em casa, não trabalhe no quarto. Né? Por quê? Porque ali tem que ter uma energia altamente chi, energia vital. Né? E você está nas relações, você está participando de um projeto onde entram pessoas de todos os níveis de evolução de alma, de egrégoras, de espíritos. Então, o que você faz com isso? Você, mentalmente, você pode estar atraindo e muita energia pode ficar no teu ambiente. Né? Então, a primeira coisa para 2023, saia da sua casa, feche a porta, vai dar uma volta, esqueça tudo que estava lá dentro. Volte, faça o voo como se fosse de uma fênix, e tudo aquilo que te engasgar, tudo aquilo que te pegar, que você sentir como se fosse um bloqueio, como uma parede, te tirando a tua forma natural, né, do fluir da energia, vá anotando, passe por todos os cômodos, volta e comece a perceber tudo que você precisa limpar. Quando você está limpando essa energia, você está limpando o teu subconsciente, sem perceber. Você está deixando tudo mais leve, mais aberto, para novos horizontes, novas telas, novos objetivos. E aí que vem a hora do desapego. Né? Mas agradecer e abençoar por tudo aquilo que esteve na sua vida e que se tornou um ser melhor, só que a partir de agora, na minha verdade, na minha maturidade e consciência, eu posso dar uma outra forma. Tá? Desejo que todos tenham uma vida de bênção, de abundância, de paz, de felicidade, uma vida nas relações totalmente saudáveis, onde tenha o respeito mútuo das relações, né? Para que todos se permaneçam, por onde passar, sempre mais leves e saudáveis. Espero. Ixi, agora desligou. Fala a última palavra que cancelou você. Que se mantenham saudáveis e. Ixi, acho que travou. Engraçado. Tá. Estou te ouvindo. Ótimo. Não, você falou que se mantenham saudáveis e aí travou. Saudáveis, conscientes, né? Que passem a se amar, respeitar e se permitir ser feliz na sua verdade, né? A ter todo o fluxo da sua vida, da energia, seja na casa, seja no trabalho, com aquilo que te faz bem, com aquilo que te desperta, com aquilo que te amadurece, né? Com aquilo que nas relações a gente passa a ter a parte saudável. Mas se o outro não entender, não compreender, entenda que aquilo pertence ao outro. Mas à medida que você passa a escutar o outro, você passa a dar um novo sentido, né? E é isso que faz parte dessa técnica do Feng Shui, nessa mudança constante, de acordo sempre com a nossa evolução.
Muito bom, Camila, gratidão, Cá. Adorei. eu que te agradeço. De me Hum, permitir poder exercitar, né? Porque à medida que a gente começa a colocar fora, nós também estamos amadurecendo, né? Então, a evolução é constante. E é Tem, isso que é legal, né? muito lindo. Gratidão, viu, Cá? Então, queria agradecer a vocês, convidar vocês a colocarem as suas opiniões aqui, a deixarem as suas perguntas. O Carlos vai acompanhar, vai responder, os contatos deles vão estar aqui. E espero vocês na nossa próxima sexta de partilha. O meu muito obrigada. Pensem nisso e não esqueçam: o nosso pensamento tem poder. E hoje o convite é que você pense no amor e pense na energia que você vai dissipar, levando esse amor onde quer que você esteja. Muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Um beijo e até mais. Tchau!